Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar da série O Traficante. Uma série que chegou recentemente na Netflix e chegou com o intuito de dar uma chocada no público. E será que ela conseguiu? A gente vai descobrir isso um pouco mais pra frente, então fica ligado nesse vídeo até o final, porque tem muita informação bacana para você descobrir se coloca ou não na sua lista O Traficante. Solta a vinheta, Bruno, que tem muita informação bacana. O Traficante, uma série que tem na sua essência trazer uma produção feita como se fosse um documentário. Um documentário que quer passar uma adrenalina forte, um filme com muito suspense e ação, na verdade, muita ação e movimento a todo momento. Mas vamos começar falando da sinopse, para entender um pouco mais dessa grande produção francesa que chega na Netflix agora. Então, já que a gente vai seguir nos protocolos, não podemos deixar de pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no Séries em Série. Toda semana, muita informação, muito vídeo bacana, com dicas, super dicas de séries para você colocar na sua lista aí. Vamos lá? Falar um pouquinho da sinopse de O Traficante? A série acompanha a história de Frank e Thomas, que são dois cineastas que são contratados por Tony, que é um traficante, um líder de uma gangue, que contrata esses cineastas para produzir um clipe de rap desse traficante, desse gerente da boca. Acontece que quando esses cineastas chegam nesse local para começar a gravar, é aí que todas as confusões acontecem, já que eles se veem dentro de um dos locais mais perigosos aonde essa gangue atua no sul da França. Tony recebe bem esses cineastas e autoriza que eles gravem, que eles capturem qualquer tipo de imagem do movimento do tráfico para colocar essas imagens dentro dessa produção, desse clipe. Só que, à medida que essas cenas são gravadas, muitos momentos tensos começam a acontecer com os cineastas e eles se veem no meio de uma confusão muito grande, de uma ação muito grande, que esse tráfico acabou se envolvendo. E aí, no meio dessa situação de perigo, os cineastas Thomas e Frank vão ter que decidir o que eles vão ter que fazer. Se eles vão priorizar imagens tops para colocar nesse clipe, ou se eles vão priorizar salvar a vida deles. Bom, a ideia da série é trazer essa trama toda como um documentário. E a ideia como ela é produzida, como ela apresenta essa história pra gente, nós, espectadores, realmente consegue colocar a gente dentro dessa história com uma câmera em primeira pessoa, seguindo os personagens a todo momento, como se estivesse sendo gravado realmente como um documentário. Então essa ideia inicial de trazer a trama como um documentário consegue ser bem atingida. E essa produção te dá total inclusão na trama, a ponto de sim, você achar a todo momento que se trata de um documentário e que você está acompanhando uma história real ali que está acontecendo realmente para ser feito esse documentário por conta de um clipe que seria gravado, ou seja, como se a história fosse realmente real, só que não é. Sim, à medida que você vai acompanhando O Traficante, você começa a perceber que essa história é uma história encenada, é uma história que os personagens são personagens que trazem todo esse documentário, que não é bem um documentário, e sim uma história de uma série muito bem montada. Outro ponto que pode ser um pouco controverso dentro de O Traficante é a utilização de um elenco pouco conhecido no cenário mundial. Em alguns momentos, por conta desse elenco, a gente chega a pensar que essa produção trata-se de uma produção independente, ou uma produção que foi toda arquitetada, toda montada para ser feita como uma produção realmente de orçamento mais simples. Mas isso não atrapalha em nada o andamento da história em si. Sim, a história tem algumas falhas em relação à trama, à produção, como se fosse realmente uma produção simples, mas a utilização do elenco, na verdade, acaba até ajudando essa história. Por isso que ela é controversa, porque ela acaba fazendo com que você acabe pensando que
esses caras, que esses traficantes são realmente reais, porque usa de um elenco que não é muito conhecido. Então, você que está vendo pela primeira vez o Traficante, você percebe, cara, realmente, será que isso são traficantes mesmo? Será que ele entrou no meio da guerra do tráfico para obter essas informações? Claro que à medida que vai passando o enredo da história, você percebe alguns pontos, a utilização da polícia, a forma como eles gravam, a forma como eles estão ali no meio de uma troca de tiros. Tudo isso te dá a entender, te leva a crer que realmente a história é uma história encenada. Tem outros pontos que também vão te levar a crer, principalmente lá nos últimos, do meio para o final, que fazem com que você perceba que a história é uma história encenada. Mas eu não vou falar aqui por conta de spoiler. E aí, um dos pontos altos que essa série te traz é exatamente esses alguns momentos de ação. São poucos momentos de ação por conta do andamento dessa história, como se fosse esse documentário, mas esses poucos momentos de ação são momentos que realmente te prendem na história e que te fazem querer entender o que vai acontecer. E são momentos que são extremamente apreensivos quando você se insere dentro dessa história ali no tráfico, no sul dessa cidadezinha da França, nesse bairro perigosíssimo que os cineastas se infiltraram. E o que ajuda muito nesse ponto também é o tempo curtíssimo que cada um dos episódios possui. Em torno de 10 a 15 minutos. Isso faz com que o clímax de cada um dos episódios seja a qualquer momento daquele episódio. Isso é muito perfeito dentro de O Traficante. E são por todos esses pontos que a série O Traficante merece a avaliação 3 estrelas. Uma série simples, mas que vai te prender em muitos momentos nessa ação. Só que sem te empolgar demais. Mas é uma série que vai deixar você satisfeito em chegar, em conseguir assistir ela durante o decorrer dos 10 episódios de 10 a 15 minutinhos. Uma coisa bem rápida de ser assistida. E aí sim, essa produção que tem como objetivo te dar uma certa adrenalina na forma como você vai assistir a O Traficante, acaba sim te dando essa opção. Você vai ter alguns momentos de ansiedade em ver aquela série ali e o que vai acontecer. Mas não é nada de uma produção, mega produção, que vai te deixar muito feliz em chegar no final. Até porque a gente já tem alguma informação que, infelizmente, essa é uma série que ainda não teve a segunda temporada confirmada. Mesmo sendo essa primeira temporada finalizada de uma forma que ficam muitas pontas soltas, muitas perguntas no ar e que você percebe de cara que precisa de uma segunda temporada. Mas essa segunda temporada não está confirmada pela Netflix e pelo andar dos rumores que acontecem nos bastidores, não vai ser prorrogada. A gente espera que sim, tenha essa renovação para a segunda temporada. Mas pelo andar da carruagem, a gente vai ficar com somente a primeira temporada e a produção vai ficar devendo uma continuação. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu muito esse vídeo. Então não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Vai lá, assiste a mais vídeos aqui do Séries em Séries, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!